gente vai falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade da Igreja Católica para esse ano de 2017. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o início também do período da Quaresma, sobre a quarta-feira de cinzas e mais assuntos, a gente recebe hoje aqui no TVoz o padre Adailson, aqui da paróquia São Joaquim de São Joaquim da Barra. Obrigado, padre, muito obrigado pela visita hoje aqui no TVoz, para a gente falar sobre esses assuntos importantíssimos. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder partilhar um pouquinho com vocês que acompanham esse meio de comunicação e comunicar realmente esses acontecimentos da vida da igreja, que não só diz respeito aqui em São Joaquim, mas a igreja do Brasil como um todo é atingida por esse momento de campanha da fraternidade, Quaresma e a grande celebração para nós católicos da quarta-feira de cinzas. Agora, padre, para a gente iniciar, qual será o tema da campanha da fraternidade que a Igreja Católica vai trabalhar durante esse ano de 2017? Perfeito, Estevam. A igreja apresenta esse ano o Biomas Brasileiro, a questão dos ecossistemas. A igreja tem uma preocupação com a questão da natureza e como nós estamos lidando, o cuidado, o cultivar. A gente usa o texto de Gênesis, a inspiração bíblica é Gênesis. Né? Deus olha para o homem, para a mulher e diz, olha, está aí tudo à frente de vocês. Né? Cuide, cultive a terra. Então esse cultivar. Cultivar para nós não quer dizer destruir ou usar de qualquer jeito. E a preocupação da igreja no Brasil, e nós queremos durante a Quaresma e durante esse ano de 2017, refletir sobre isso. Como estamos lidando com os ecossistemas? Por exemplo, São Joaquim da Barra, as nascentes à nossa volta estão sendo cuidadas, protegidas? A fauna, a flora, o que é que nós temos em torno a nós? Como estamos lidando? Nós estamos aqui numa região de cultivo de cana, que é tão necessário para o desenvolvimento não só da nossa cidade, como do Brasil. E as leis hoje obrigam, as fazendas de cana têm que ter uma área de preservação ambiental. Ou seja, temos que cuidar sim das nascentes e dessa parte da natureza. É esse cultivar que a igreja está preocupada. Recentemente nós tivemos uma grande tragédia no Brasil que parece que já foi esquecido, Mariana. Nós tivemos rios que foram afetados, cidades e localidades, pessoas que perderam suas casas, suas vidas e parece que passou, esqueceu. Por que aconteceu essa tragédia de Mariana? A falta do cultivar. Foi mal feito, não houve um cuidado, não houve um investimento como deveria ter sido e não houve uma preocupação com as vidas, nem com a natureza, nem com a vida humana. Então a igreja quer alertar um pouquinho sobre isso e a campanha da fraternidade ela vai nos ajudar a pensar e a rezar os ecossistemas, os biomas brasileiros. Padre, importantíssimo esse tema da questão ambiental, no momento que a gente vive, que a gente sempre observa que muitas vezes as pessoas colocam responsabilidade para o outro. E agora a igreja trazendo a responsabilidade para cada um de nós, é muito importante essa reflexão. Qual que é a expectativa, né, com esse trabalho, padre? A maior expectativa, Estevam, é a conscientização. Quando o Papa Francisco lançou uma encíclica há pouco tempo atrás, Laudato Si, louvado seja, sobre a criação e a natureza, o Papa lá falava a importância da encíclica para poder conscientizar as pessoas. E a conscientização lá na encíclica, por um exemplo, separar o lixo, o reciclado do orgânico. Nós podemos começar a fazer isso em casa. Então, a campanha da fraternidade, quando fala sobre essa conscientização, pode começar das pequenas coisas. Por que não separar o reciclado? Hoje aqui em São Joaquim, nós já temos meios de reciclar. Então, por que não separar o nosso lixo em casa, entregar direitinho aí para os que fazem a reciclagem? Esses dias vi uma postagem nas redes sociais, os garis pedindo cuidado para não colocar coisas pontiagudas, agulhas que podem estar infectadas. Quer dizer, isso é uma conversão. Eu tenho que pensar no outro. Se eu colocar um vidro e pode cortar, machucar a mão do gari, por que eu não posso enrolar no jornal, identificar que ali tem vidro? Isso é uma conversão, isso é ser cristão. Ao cuidar do meu lixo, pensar no outro. Se eu vou dar as coisas para reciclagem, não posso colocar resto de comida junto com as coisas para reciclar. Por que não separar? Isso custa tempo, cuidado, lógico, mas eu faço isso pensando num bem maior, que é o todo, que é a sociedade. Esses dias eu observava na rua, e não me conformo com isso, Estevam, por que temos que jogar o papel pelo vidro do carro? Não posso guardar ali no saquinho do carro, por que eu tenho que jogar na rua?
Nós estamos numa cidade de São Joaquim, que ainda é pequena, nós não temos um risco de inundações. Mas a grande crítica hoje você faz numa capital como São Paulo, por que em São Paulo tem as inundações? O grande fator não é onde a água não tem para escorrer, não tem para onde escorrer. Na verdade, é porque as bocas de lobo, os bueiros estão entupidos de lixo e a água não tem como vazar. Então, onde que está o erro? Também das pessoas que jogam lixo. Um exemplo muito próximo, né, padre, é ali na igreja matriz aqui na paróquia São Joaquim, na Praça 7, Praça Central de São Joaquim. Aos domingos são realizadas as missas, são celebradas as missas aqui na igreja católica e muitas famílias, graças a Deus, frequentam a praça. E depois a gente vê no outro dia a grande quantidade de lixos que as pessoas acabam deixando ali no chão. É uma maneira também de repensar nessa situação também, né, padre? Corretíssimo, Estevão. Bom exemplo. E eu dou o exemplo agora um pouco para dentro. Cheguei na terça-feira na igreja e chamei o meu funcionário e nós estávamos olhando lá o chão, quanto papel de doces, de pipoca, dentro da própria igreja, salgadinho. Então as pessoas não têm esse cuidado. Nós temos lá um bebedouro com copo descartável, tem o balde para jogar o copo descartável, mas fica nos bancos. Então realmente, nós precisamos trabalhar mais uma vez essa conscientização e o cuidado como um todo. Aproveitando sua participação aqui, padre, também seria voltada para a questão ambiental, que é um problema grave aqui em São Joaquim, que é sobre o abandono de animais. Muitos cães e gatos que são abandonados, muitas vezes por população aqui de São Joaquim da Barra. Seria também na parte ambiental, porque envolve o meio ambiente, e o senhor sempre fala muito bem sobre essas questões. Nós, como os cristãos que somos, e ter essa consciência de não praticar essa situação de abandonar os animais pelas ruas. Como que a gente pode também mudar isso, padre? O terceiro viés da campanha é isso. Biomas brasileiros está englobando fauna, flora. Então, a fauna, os animais. Sem dúvida nenhuma. O cuidado com os animais requer também uma postura cristã. Nós não acreditamos, às vezes as pessoas ficam meio assim com o padre quando ele afirma isso. Os animais não têm uma vida pós-morte, não têm uma continuidade de vida. Eles só têm essa chance de vida animal. Assim também como os vegetais. Então, tem que ser cuidado e protegida, porque eles só vão passar essa experiência. Nós vamos ter a nossa continuidade, e o nosso resultado, o nosso comportamento, o nosso modo de agir aqui vai refletir o que nós seremos pós-morte. Os animais não, eles só vão ter essa experiência de vida, então eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger. Largar, abandonar animal, maltratar animal, entra também na questão de pecado. Assim como se eu descuidar da flora e outras realidades da criação, também entra no pecado. Então, temos que ter todo o cuidado com isso. Se eu tenho um animal, não vou mais me utilizar dele, não vou ter esse cuidado do animal doméstico, procuro o meio certo aonde deixá-lo. Hoje nós temos entidades para isso. Não vamos só simplesmente descartar na porta do outro, ou na rua, ou jogar de qualquer jeito. Usar os meios de castração que se tem para se evitar a procriação. Então temos que tomar esse certo cuidado, para também os animais não serem vítimas do nosso mau uso da natureza. Senão os animais, em vez de servir para nos alegrar, o animal doméstico é isso, para trazer uma alegria, o cuidado que eu tenho para ele, não. Aí eu me utilizo dele simplesmente como uma forma também de descartá-lo de qualquer jeito. É uma conscientização cristã também. Nós temos um grande santo que nos inspira esse cuidado com a natureza, o próprio São Francisco. São Francisco, ele tinha esse cuidado, esse olhar para a natureza como um carinho de Deus. Então temos que ter esse cuidado, sem dúvida nenhuma. Porque, padre, como pode uma pessoa se declarar cristã, frequentar as missas todos os domingos, se confessar, participar dos eventos da igreja e abandonar um animal, deixar ele morrer à míngua? Perfeito. É preciso uma reflexão como essa, não é, padre? Sem dúvida nenhuma. O cristão, ele é chamado, acima de tudo, a dar testemunho da sua fé. E o testemunho da nossa fé é claro. Eu tenho que me comportar de forma diferente, cuidar dos animais, cuidar daquilo que está à minha volta, da natureza e do próprio patrimônio, que está à nossa disposição, o patrimônio nosso, as nossas coisas, tem que ser cuidado e protegidas. Agora, padre, quarta-feira de cinzas terminando, inicia mais um período aí, especialmente para os fiéis católicos, que é a quaresma. Como que funciona essa preparação e o que a igreja orienta para os fiéis
nesse período, né, de penitência, de reflexão? Qual é a orientação, padre, nesse sentido? Perfeito. O período da quaresma, Estevam, para nós são 40 dias antes da Páscoa. A maior festa cristã da Igreja Católica, cristã no geral, os cristãos todos celebram, e a maior festa para nós, a mais importante, é a Páscoa. A Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus dos mortos. E ela é tão importante que nós temos que fazer um retiro. Então nós consideramos a quaresma como um retiro espiritual, um grande retiro. Uma preparação. Uma preparação. É um retiro onde todos os cristãos são chamados a passar 40 dias em oração nas suas casas. Participar ativamente das celebrações que a igreja propõe, os domingos, que nós vamos celebrando cada domingo, domingo da quaresma, com uma reflexão própria, com o Evangelho, até chegar o momento da Semana Santa, que é um momento alto, onde nós celebramos ela inteirinha e de forma muito particular o tríduo. Começa na quinta, sexta e vai culminar uma única celebração. Começa na quinta-feira com a missa do lava-pés e vai terminar no sábado santo com a missa da vigília. Então esses 40 dias nós somos chamados a dedicar a 3 princípios. A oração, rezar mais. Não que no resto do ano a gente não vai rezar, mas a gente vai intensificar momentos maiores de oração. A penitência, que é o jejum, os sacrifícios, as intenções que eu faço nas minhas penitências, e a caridade. É o momento que eu intensifico oração, penitência e caridade. É importante também, padre, fazer a confissão antes desse processo ou durante esse processo, procurar a igreja, falar com o padre, fazer essa confissão também? Perfeito. A própria igreja, na dinâmica da quaresma, a gente já orienta os fiéis. Durante a quaresma nós vamos ter um tempo de confissão. Os padres sempre atendem, mas tem um dia específico. E é importantíssimo, porque a quaresma vai me levar a repensar a minha vida. Como que eu estou diante de Deus? Então a confissão é para isso. Eu vou pensar, como que eu estou diante de Deus? O meu comportamento tem agradado a Deus? Não tem agradado? Como que eu estou diante com os outros, com as pessoas, com o meu irmão, aquele que professa a mesma fé que eu? Eu tenho julgado, olhado para as pessoas, então eu vou, nesse tempo de quaresma, eu vou fazer essa introspecção. E por último, como que eu estou comigo mesmo? Como que eu estou me tratando? Como que eu estou tratando o meu corpo? Aí entra tantos pecados, dá 2 exemplos, que é a vaidade, a gula, o egoísmo, a autossuficiência. Então, como que eu me trato? Como que eu me olho? Eu costumo sempre orientar as pessoas, quando forem se confessar, basta olhar esses 3 princípios. Olhar para Deus, como que eu estou me relacionando com Deus. Tenho amado a Deus sobre todas as coisas, tenho rezado a Deus. O outro, eu tenho visto o outro como um irmão, como um adversário, um inimigo, eu tento destruir o outro, ou eu tento amar o outro. E a mim mesmo. Hoje também eu acho que um dos pecados que a gente tem que tomar cuidado é o consigo mesmo. Se a gente não se ama, se a gente não se cuida, né, a gente pode também cair nesse esvaziamento de si mesmo. Não, eu tenho que cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou especial para Deus, sou importante para Deus. Domingo, eu dizia na homilia, a parte da leitura da carta de São Paulo, aos Coríntios, São Paulo dizia na segunda leitura do domingo na missa, irmãos, vós sois santuário de Deus. Olha que bonito isso. O ser humano, onde nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais descartando a vida humana, as pessoas matando por qualquer coisa, sendo mortas por qualquer coisa, a banalidade do crime, da vida. E aí São Paulo diz assim, por que eu tenho que proteger a vida? Por que eu tenho que cuidar da vida? Porque eu sou santuário de Deus. Eu sou uma habitação de Deus. E aí eu me pergunto, se eu sou uma habitação de Deus, se Deus mora em mim, quando uma pessoa olha para mim, na rua ou na igreja, seja onde for, ela consegue ver algo de Deus em mim? A minha postura me faz as pessoas lembrar de Deus? Quando eu passo na rua, eu como padre, mas qualquer pessoa, as pessoas lembram de Deus ao olhar para mim? É esse o grande mistério humano. O ser humano vive nesse mundo para lembrar de Deus. E esse tempo de Páscoa, de Quaresma e vice-versa, é para fazer o mundo lembrar de Deus. Nós temos uma missão nesse mundo, é fazer com que as pessoas lembrem que Deus existe e que Deus está junto conosco. Então esse é o papel do cristão. A Quaresma é para isso. A Quaresma não é para eu me sentir melhor que o outro, pelo contrário, é para eu reavaliar. Eu faço o outro lembrar de Deus, é para isso a Quaresma. Que bonito, padre. Sabe as palavras, viu? Falando sobre essa questão de Deus, das pessoas olharem umas para as outras e verem Deus nas atitudes dela, que é o principal, talvez, foco do cristão, né, padre? Sem dúvida nenhuma. O cristão, ele tem que ser isso.
O nosso mundo hoje, eu estou trabalhando muito nas minhas reflexões, nas homilias, nas pregações, uma teoria espiritual que eu estou falando minha, eu estou defendendo a seguinte teoria: o mundo está doente. Os seus valores, nós estamos acompanhando na política, estamos cansados. Então o mundo está doente, as pessoas perderam a questão ética, moral, seus princípios. O mundo está doente, essa é a teoria, é claro, estamos doentes. E só temos uma cura, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Para nós cristãos, a cura do mundo está em Jesus. A partir do momento que eu olho para Jesus e vejo Ele como um princípio ético, moral, o mundo tem salvação. Não adianta nada, um dia desse eu dizia isso, não adianta nada fazermos uma passeata pela paz, se ela for simplesmente uma passeata de camiseta branca. Se essa paz não vir de uma noção que Deus é o princípio da paz, e Deus é que me faz ter a paz, e se eu não estiver pacificado interiormente, de nada adianta pôr uma camiseta. Ela se torna simplesmente um desfile. A paz, se ela não começar interiormente, pelo indivíduo, não adianta fazer a passeata. Não sou contra a passeata, estou dizendo que a pacificação tem que começar do coração. Ou seja, mas quem é que tem que me inspirar? Deus. Eu vou ser pacífico porque Deus me ensinou que no outro mora Deus. Então eu vou ser pacífico com você porque você tem Deus em você. Então eu vou procurar encontrar Deus em você. Então o cristão, ele tem que tomar essa atitude no mundo de reavaliar a sua vida a partir de uma ética, de uma moral cristã. Por que eu tenho que ter respeito para com o outro? Porque Cristo me diz, eu tenho que amar o outro. Amar até os inimigos, não só os amigos. Tá certo, padre. Muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, ter tirado um tempinho aí da agenda conturbada da igreja, muitas visitas, para falar com a gente. Obrigado e sucesso para vocês lá, cada vez mais no trabalho que vocês desenvolvem junto à Igreja Católica. Obrigado, padre. Eu agradeço de coração a oportunidade e o convite para poder partilhar um pouco esse tempo tão importante para a nossa igreja. Eu convido aos fiéis católicos que vão viver um tempo de carnaval, vão com moderação, com cuidado, nada de exageros, cuide da vida. Nós somos santuários de Deus. E na quarta-feira de cinzas, participar das celebrações. Termino aqui dizendo um gesto muito lindo na quarta-feira de cinzas, que é um dos sacerdotes deposita sobre a cabeça do fiel as cinzas. As cinzas que é feita dos ramos do domingo de Ramos. É queimado e preparado, aquele ramo que foi abençoado. E quando ela é depositada na cabeça do fiel, a gente diz assim: lembra-te que tu és pó e ao pó voltará. Aquela cinza é para lembrar que nós somos uma fagulha, nós vamos passar. Então temos que ter cuidado, viver bem a vida, com cuidado, com moderação, pensando sempre mais em Deus. Então, que Deus abençoe vocês e um forte abraço a todos.